participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, e versículo 17. Vamos estudar hoje sobre um assunto muito importante que foi falado na escola dominical, e nós vamos ampliar este assunto
a diferença entre obras e frutos. Obras não demonstram salvação, frutos demonstram salvação. Sobre isso nós vamos estudar a palavra de Deus hoje. Vamos ler então 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Antes de mais nada, eu gostaria de saber quantos que estão aqui que querem um dia morar no céu. Digam glória a Deus e levante a mão. Amém. Este assunto só interessa para quem um dia quer morar no céu. Se você não quer morar no céu, você até pode ficar aqui na igreja, aí, essas cadeiras são boas e tal, né? Mas você não vai aproveitar este culto. Agora, se um dia você quer morar no céu, então aí você fica aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então 1 Pedro capítulo 4, verso 17, 18 e 19. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém? Glória a Deus. Vou pedir que você diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, mas é com dificuldade que o justo se salva. Quem não é gaúcho pode usar outra coisa que nem o bar, né? Glória a Deus. Que versículo ruim esse, né? Não é ruim. Toda a palavra é boa. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. E o versículo anterior diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Por que razão a Bíblia diz que é com dificuldade que o justo se salva? Se ele é justo. Meus irmãos, a justiça ela se manifesta por atos, por obras, pela prática de atos de justiça, que é dar a cada um o que lhe pertence e negar o que não lhe pertence, segundo o bem comum. Então, justiça, preste bem atenção. Hoje nós vamos estudar a palavra com muita calma para os irmãos entenderem. Então, justiça sempre está ligada a obras, a ação, que é fazer alguma coisa, ou omissão, que é deixar de fazer alguma coisa. Então, muitas vezes, quando praticamos a justiça, fazemos alguma coisa, ou deixamos de fazer, ou renunciamos a fazer alguma coisa, certo? Então, quando a palavra de Deus fala em justo, ela está falando em pessoas que fazem obras de justiça. Então, a Bíblia está dizendo que mesmo aquela pessoa que faz obras justas, que as suas obras são boas, mesmo essa pessoa tem dificuldade de ser salvo. Mas por que isto? Vamos ler a Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. A Bíblia continua falando sobre este assunto. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.
Então, mais uma vez, a palavra de Deus está dizendo, Jesus está falando que os salvos são poucos. Não são muitas pessoas que serão salvas ou que são salvas. Então, não podemos nos iludir com religiosidade. Religiosidade é uma coisa, salvação é outra coisa. Muita gente pensa assim, para ser salvo tem que ser católico. Aí os evangélicos dizem, não, ser evangélico é salvo. Então tem países que existe uma alta taxa, um alto índice de pessoas que pertencem à igreja católica. Então os católicos vão dizer assim, então lá aquelas pessoas são salvas. Aí se o outro país tem muitos evangélicos, os evangélicos dizem, naquele país os evangélicos, então, tem muito evangélico, então é muita gente salva. Não é isso que Deus está dizendo. Jesus está dizendo que não interessa, ele não está falando aqui de religião, de nome de religião, ele está dizendo o seguinte, que a porta que conduz para a perdição é larga, o caminho é espaçoso e tem muitas pessoas que entram por este caminho. Pessoas que são católicos, pessoas que são evangélicas, pessoas que são espíritas, pessoas que são de toda sorte de religião e pessoas que não têm religião nenhuma. Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E depois Jesus diz assim, e estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, primeira grande verdade que hoje eu quero deixar claro aqui, bem clara essa verdade. São poucos os que serão salvos. Não é muita gente. São poucas pessoas. Jesus falou isso. Eu gostaria que fosse diferente. Sinceramente, eu não gostaria que fosse assim, mas é assim. O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? É assim. As coisas são o que são, não o que a gente gostaria que fosse, né? Eu gostaria de ser mais bonito, né? Eu gostaria de ser mais magro. Tem tanta coisa que a gente gostaria, mas né, a gente tem que enfrentar a realidade, a dura realidade, né? Todo mundo gostaria de ser que nem o Peter Pan, né, que ficar sempre jovem, mas cada dia que a gente chega no espelho vai vendo que surge ruga, né, vai branqueando o cabelo, e assim por diante, as coisas são o que são. Que bom que a gente não envelhecesse, mas a gente envelhece. E assim também essa verdade aqui. Essa verdade bíblica é clara, com dificuldade que o justo é salvo. Largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A Bíblia diz que ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, só o remanescente será salvo. E assim por diante, a Bíblia vai falando muitas vezes a respeito disto. Também Jesus disse como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé se salvou somente uma família daquela civilização. Jesus também disse, olhai para a mulher de Ló, assim vai ser na vinda do Filho do Homem. Se salvou somente parte de uma família das duas cidades, Sodoma e Gomorra. Então, existem muitas passagens bíblicas de Deus advertindo-nos isto, que nós não deveríamos olhar para a multidão, mas deveríamos olhar para a sua palavra. Repito, eu não gostaria que fosse assim, mas é assim. Bom, vamos em frente. Vamos ler a Bíblia Sagrada em Efésios, capítulo 2, versículos 4 até o versículo 10. Diz assim, aqui agora fala então sobre a salvação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida
juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Aqui diz a Bíblia Sagrada que nós não somos salvos por obras, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, mais uma vez, aqui a Bíblia está falando que para ser salvo não adianta fazer algumas boas obras. Não adianta fazer algumas boas obras. Vamos em frente. Mas o que diz aqui? Diz que nós somos salvos por uma tal de graça. Uma coisa aqui que a Bíblia chama de graça. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Que negócio é isto, graça? A palavra graça, por definição, é um favor não merecido. Mas que favor não merecido é este? Por meio do qual nós somos salvos. O que a Bíblia quer dizer com esta expressão graça? Não é por obras, mas por graça. E aqui, logo adiante, no verso 10, ele explica isso. 9 e 10, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha só o que diz a Bíblia aqui. A Bíblia fala então aqui que esta graça é uma ação de Deus que nos faz feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. O que Deus está falando, o que a Bíblia está falando aqui? Para entendermos isso, temos que ler lá em João capítulo 3, versículos 3 até o 7. Abre lá a tua Bíblia, em João capítulo 3, versículo 3 a 7. Vamos ver o que significa isto. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Acharam lá João 3, 3 a 7? Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler então. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, essa expressão, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, significa exatamente este processo que a Bíblia chama de novo nascimento. Então, Jesus disse que um dia nós nascemos da carne. Um dia nós fomos nascidos do nosso pai e da nossa mãe. E assim como fomos nascidos do nosso pai e da nossa mãe, assim como nós somos feituras humanas, assim como somos feituras humanas, criados no ventre da nossa mãe, assim também devemos ser feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos entenderam? Como seres humanos, nós somos feituras humanas, criados onde? Onde é que nós somos gerados? Onde? No ventre da nossa mãe. E agora a palavra de Deus está dizendo
que nós somos criados em Cristo Jesus, no ventre de Cristo Jesus. Agora, o que significa ser criado no ventre de Cristo Jesus? Vamos ler João capítulo 1, versículo 1. Irmão Serginho, o senhor tem que uma voz forte aí, fica em pé e leia bem alto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, nascer em Cristo Jesus significa nascer na palavra. É o verbo, vocês acabaram de ouvir ali. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo de Deus, que se fez carne. Aleluia. Entenderam? Sim? Então veja, vamos ler lá 1 Pedro capítulo 1, verso 23, de novo fala, mostra-nos que esta água da qual nascemos, Jesus disse que temos que nascer da água do Espírito, nós lemos ali. Então o Espírito é o Espírito Santo. Vamos ver, 1 Pedro 1, 23 confirma que esta água é a palavra. Acharam? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive é permanente. Então veja, irmãos, quando Jesus nasceu, Jesus como homem nasceu no ventre de Maria. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Maria e no seu ventre concebeu a Jesus. Assim também acontece esta graça divina. Quando nós aceitamos a palavra de Deus, vem o Espírito de Deus e neste ventre da palavra de Deus, ele gera em nós a pessoa de Jesus Cristo, a nova natureza. Você pode glorificar a Deus por isto? Aleluia. Então, o que acontece? A Bíblia diz, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se gera em nós, assim como temos a natureza carnal, se gera em nós uma natureza forte, espiritual. Isso é um milagre. E milagre não se explica, eu não sei como explicar isto. O certo é que às vezes chega uma pessoa na igreja, um bêbado, às vezes não é bêbado, às vezes é uma pessoa socialmente ajustado, mas cheio de problemas, que não quer nada com Deus, chega um drogado, chega uma prostituta, chega lá, se for, chega na igreja e recebe a palavra, e o Espírito de Deus vem na vida daquela pessoa. E aquela pessoa que entrou na igreja só pensando em coisa ruim, sai da igreja pensando em coisa boa. Se gerou na vida dele alguma coisa que nem ele sabe explicar. Este é um milagre do novo nascimento. E eu pergunto, essa pessoa merecia receber isso ou não? Merecia ou não? Não. Então isso é uma graça. Amém? Glória a Deus. Então isto é a graça de Deus. Vamos ler agora, para que vocês entendam mais ainda, vamos ler Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, verso 23. Pode ler aí, irmão Serginho. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Aleluia! Glória a Deus! Então, a Bíblia diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Agora veja, como que alguém pode negar-se a si mesmo?
Será que alguém tem força, tem condições de negar-se a si mesmo? As pessoas não têm esta força. Então, o que Deus proporciona para quem quer negar-se a si mesmo? Deus proporciona justamente essa graça, esta nova natureza, este milagre. Então, este milagre de Deus, esta graça de Deus sobre as nossas vidas, nos educa, nos leva a quê? A renegar o quê? As nossas paixões mundanas. É a graça de Deus, então, que nos leva a renegar esta natureza humana que nós herdamos dos nossos pais, que nos empurra para o pecado, que nos empurra para o erro, cujas inclinações são inclinações contrárias à lei de Deus. Mas a graça de Deus vindo sobre as nossas vidas, a palavra de Deus e o Espírito Santo operando conjuntamente para nos fazer feituras de Deus em Cristo Jesus, nos leva a renegar as paixões mundanas e a viver no presente século de uma forma sensata, de uma forma justa e de uma forma pia. Aleluia! Amém, irmãos! Glória a Jesus! Então veja a diferença entre a questão das obras e a questão da salvação. A questão das obras é a questão de fazer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa. Mas aqui a Bíblia está dizendo que a questão de salvação não é a questão de fazer alguma coisa, mas é questão de ser alguma coisa. É questão de ser nascido de novo. É a questão de ser feitura de Deus. É a questão de ser gerado pela palavra de Deus. É a questão de ser uma nova criatura. Oh, glória a Deus! Então, meus irmãos, alguém pode até ter boas obras, mas ele tem aquelas boas obras, ele pratica aquelas boas obras por uma imposição. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que se pudessem, eles matariam outras pessoas. Quando estão no trânsito, por exemplo, eles calculam a mão na buzina, bem assim, esringe os dentes. Se fosse permitido, ele matava os outros. Mas por que não fazem isto? Não fazem isso porque são pessoas bem educadas, foram reprimidas na sua infância, depois a professora lhe educou. Então ele faz boas obras ou não faz? Ele mata ou deixa de matar? Ele deixa de matar. Neste caso, a boa obra é uma omissão, ele deixa de matar. Mas eu pergunto, mas ele é assim? Ele é assim ou não é? Não, não é. Por aquilo que ele é, por ele mataria, esganaria. Há pessoas, meus irmãos, que são gananciosas no seu coração. Eles não furtam, eles não roubam, eles não pegam um revólver e saem assaltando aí. Mas se dá um jeitinho, você faz um negócio com eles, você piscou o olho, ele te passou a perna. Não é? Por quê? Porque ele tem ganância no seu coração. Então ele pode não furtar, ele pode não roubar, mas ele é assim. Ele é assim? Não, ele é ganancioso. Por ele te roubava, por ele te furtava. Mas as pessoas olham para ele e dizem assim, pô, esse camarada é gente boa, é um bom cidadão, é justo. É nada, olha o coração dele e vê como é que está. Dá uma chance para ele te acertar o rim, em vez de ele não te acerta. Né? Por que as pessoas fazem coisas absurdas numa multidão? Tem gente que é bem comportadinho, mas vai num jogo de futebol, por exemplo, mas vira um bicho, xinga a mãe do juiz, mas briga, faz folia, faz estripulia. Por quê? Porque ele conseguiu liberar o que ele tem dentro. Deixa ele beber um pouco, deixa ele encher a cara um pouco, ver o que acontece. Ele
faz extrapolar o que está dentro dele. Põe para fora o que está dentro. Ele vai manifestar o que ele é. Então, por essa razão, a Bíblia está dizendo aqui, Jesus disse para o Nicodemos. O Nicodemos, humanamente falando, era um bom homem ou um mau homem? Um bom homem. Era religioso, era um dos principais dos judeus. Homem honradíssimo. Mas Jesus lhe disse, tu tem que nascer de novo. Até agora, tu procuras fazer as coisas boas. Mas eu vejo lá no teu interior, Nicodemos, que tu ainda és o velho homem. Tu tens que negar-te a ti mesmo. Tu tens que nascer de novo. Tu tens que pegar a tua cruz, tu tens que me seguir. Aleluia! Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, versículo 2 e depois versículo 10. Diz assim: irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Ou seja, pela palavra, sois salvos. Agora escute. Pelo evangelho sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. A menos que tenhais crido em vão. Agora, olha o verso 10. Olha o verso 10. Ele diz assim: mas pela graça de Deus, faço o que faço? O que está escrito aí? Pela graça de Deus, sou o que sou. Aleluia! O apóstolo Paulo, grande apóstolo, um homem santo, um homem maravilhoso, ele era o que era. Por quê? Pela sua força? Pelo quê? Pela graça de Deus. A graça de Deus fez de Paulo o que ele era, o que ele foi. Glória a Deus! Glória a Deus! Então diga para o teu irmão assim: pela graça de Deus tu pode ser como era Paulo. Diga para quem está ao seu lado. Pela graça de Deus tu pode ser. Muita gente acha que a graça de Deus é só questão de perdão. Não, a graça de Deus é questão de ser. Você vai ser uma pessoa boa. Você não vai só fazer obras boas, você vai ser uma pessoa boa. Você vai ser um filho de Deus, vai ser gerado por Deus em Cristo Jesus. Como o teu pai te gerou no ventre da tua mãe, o Espírito de Deus vai te gerar na palavra dele, por meio da sua palavra. Que coisa maravilhosa isto. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, Jesus fala sobre este assunto, a diferença entre só fazer e ser. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 até o versículo 20. Vamos ler? Mateus capítulo 7, versículo 15 até o versículo 20. Vamos ler. Aqui está escrito: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro, qual é o verbo? Qual é o verbo? Ser. Por fora, boas obras, mas por dentro, são. Continua, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto
é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus, forte, toda a igreja, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, aqui já está falando de obras. O que ele fala? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a... Apartai-vos de mim, os que praticais a... Os que praticais a... Os que praticais a... Qual é a palavrinha que está dizendo aí? A última palavrinha? Qual é a última palavrinha? Iniquidade. Olha só, preste bem atenção nessa palavrinha. O que é pecado? Pecado é a prática de uma ação. O que é iniquidade? Iniquidade é o sentimento que está no coração. Então aqui Jesus disse que eles praticaram o quê? A iniquidade que estava no coração deles. Então veja, esta é a diferença. Aquele que está em Cristo, que é gerado em Cristo, que entra no processo de santificação, ele começa a fazer o quê? Ele começa a crucificar a sua iniquidade, a sua concupiscência. Mas aquele que deixa a concupiscência acaba praticando-a. E quando ele pratica a iniquidade, está no seu coração, ele morre, ele se torna condenável por Deus, ou quem sabe nem nasceu de novo. Agora veja, irmãos, Jesus disse que a árvore boa, o que é que ela faz? Ela produz bons frutos. É natural da árvore boa produzir bons frutos. No tempo da lei, a lei do Antigo Testamento se preocupava só em fazer ou não fazer. Lá na lei do Antigo Testamento, com mais de 500 mandamentos, 365 dizendo não e o restante dizendo sim, 200 e pouco dizendo sim, faça isso, e 365 dizendo não faça isso. Então a Bíblia se preocupava, a lei do Antigo Testamento se preocupava com as obras só. Então dizia, não faça isto, ou seja, você tem esse fruto, então vou arrancar esse fruto da tua mão. Não faz isto. Faz isto. Não toca nisso, não aquilo, não isso, não aquele outro, não aquele outro. E isto, e faz assim, faz assim, faz assim. Mas no Antigo Testamento, a pessoa continuava com o mal dentro de si. Não havia esta ação do Espírito de Deus sobre as pessoas. Não havia esta obra do novo nascimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Deus falando com Caim. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha só como é que era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento Deus está dizendo o seguinte, olha, o pecado, a ira, o problema do Caim era a ira. A iniquidade do Caim era a ira. Então Deus disse para o Caim, olha Caim,
enquanto a ira estiver aí no teu coração, tu tem que tentar dominar essa ira aí. Mas o desejo dela vai ser contra ti. Tu tenta dominar esse desejo aí. Eu pergunto, Caim conseguiu dominar? Conseguiu dominar? Não. Então, o ser humano, ele consegue dominar até um certo ponto. Ele consegue dominar algumas coisas. Mas chega um momento que aquilo ali flui, aquilo ali escapa. Uma pessoa, por exemplo, que tem a iniquidade da mentira, ele consegue alguma coisa, mas lá de vez em quando, larga uma mentira, e aí já larga 2, 3, 4, 5. Se ele tem no seu coração a sensualidade, a impureza sexual, ele vai tal, algumas coisas ele faz, mas quando você menos espera, lá ele está lá num site pornográfico, lá que está com uma revista pornográfica, lá está fazendo alguma coisa. Ele vai dominando até certo ponto, mas chega um ponto que aquilo explode. É como colocar uma camisa de força num louco. A lei do Antigo Testamento era uma camisa de força. A Bíblia diz que a única razão da lei existir foi mostrar o pecado. Foi mostrar o que era errado. Mas a lei, no tempo da lei, não havia esta possibilidade do homem libertar-se da sua iniquidade. Oh, glória a Deus! Por esta razão, quando Jesus chegou, João Batista falou uma coisa muito interessante. Em Mateus capítulo 3, versículos 9 a 11. Vamos ler ali. Quando Jesus está chegando, João Batista diz, olha, o machado já está colocado na raiz da árvore. Até agora a lei somente foi dizendo para as árvores, olha, não dá esse fruto, deixa eu arrancar esse fruto aqui, arranca ele. Mas agora não. Agora vai chegar um que vai cortar esta árvore velha, oh glória a Deus, lá pela raiz. O machado está posto à raiz, e este Deus, Ele é poderoso para suscitar filhos para Ele, até de pedras, oh glória a Deus. Não dependemos mais de Abraão, não precisa mais ser judeu para ser filho de Deus, não. Agora Deus vai suscitar os seus filhos, agora é a ação de Deus suscitando filhos. E agora este Deus, por meio deste Espírito poderoso, oh glória a Deus, Ele vai colocar o machado na raiz da árvore, glória a Deus. E agora lá vai na raiz e corta, e agora suscita uma nova árvore, aleluia. Não é mais questão de fazer ou não fazer, é questão de ser. Nasceu de novo, morreu a velha árvore, nasce uma nova árvore, produzindo frutos. Não é mais somente obras, não, agora são frutos. Agora esta natureza de Deus implantada na sua vida produz frutos. Um homem mau, os seus frutos são maus, mas ele pode fazer boas obras. A boa obra que ele faz não é fruto dele mesmo, é imposição de fora para dentro. Mas o homem que é nascido de novo, agora ele faz coisas boas, não porque tem uma imposição de fora para dentro, mas a graça de Deus na vida dele faz com que ele renegue as paixões mundanas e viva no presente século uma vida sensata, justa e pia. Então tem muitas pessoas que estão na igreja preocupada somente em fazer boas obras. E quem sabe você está aqui no Ministério da Restauração, mas reclamando, achando que não está bom, que é muito rígido, que é aquele outro. Você está preocupando só com obras. Escute uma coisa, entenda isso, você não é salvo. Você não é salvo ainda. Porque você não aceitou a graça de Deus. O mesmo apóstolo Paulo diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. Mas em 2 Coríntios capítulo 6 ele diz assim, e nós na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus.
A graça de Deus está aqui. Deus está estendendo a graça para a igreja. Deus está dizendo, igreja minha, toma a minha graça. Pela minha graça, tu pode renegar as tuas paixões mundanas. Pela minha graça, tu pode ser feitura em Cristo Jesus. Pela minha graça, tu pode ser nova árvore. Pela minha graça, tu podes renunciar a ti mesmo. Pela minha graça, tu podes crucificar o velho homem. Pela minha graça, tu podes condenar as paixões da carne. Mas pega a minha graça. Não recebe em vão a minha graça. Entenda que tu tens que ser uma nova criatura. Aleluia! Oh, aleluia! Não adianta só aparentar boas obras. Aqueles homens dirão lá no dia do juízo, Senhor, nós fizemos tanta coisa, curamos enfermos, fizemos tanta maravilha em teu nome. Mas vocês tinham iniquidade no coração de vocês, vocês praticaram essa iniquidade. Aleluia! Oh, lamagara chamda ramaga yoro chamda lama. A Bíblia Sagrada diz, Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e o que mais? E tudo que é semelhante a isto. Deus não está falando aqui só de pecados, não. Ele está falando que tudo o que é semelhante, tudo que é fruto da carne, diz assim, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, a iniquidade está em nós, e a prática da iniquidade, que é o pecado, produz a morte espiritual. Então, se você deixar esta iniquidade no seu coração, você vai fazer como Caim. Vai deixá-la aí tentando dominá-la e daqui a pouco ela dá o bote e te derruba. Então, agora no Novo Testamento, quando Deus nos dá a sua natureza, a nova natureza, o Espírito Santo, Ele não manda mais que nós façamos como Ele diz para Caim fazer, dominar. Não. Versículo 24. Que está escrito no versículo 24, diz, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se andamos no Espírito, ou se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, que coisa gloriosa! Se vivemos no Espírito, então temos que andar no Espírito. Se eu tenho o Espírito, se eu vivo no Espírito, eu vou produzir então as obras do Espírito. Eu só vou fazer o que o Espírito Santo quer que eu faça. Eu só vou fazer o que agrada o Espírito de Deus. Por quê? Porque eu crucifiquei a iniquidade. Eu não vou dominá-la, não, eu vou crucificá-la. Eu vou negá-la completamente. Eu não vou ser só um pouquinho vaidoso, não. Eu tenho que cortar a vaidade. Eu não tenho que ser só um pouquinho irado, não. Eu tenho que crucificar a ira. Eu não tenho que só beber um pouquinho de bebida alcoólica, não. Eu tenho que crucificar o alcoolismo. Crucificar. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Experimenta dar glória a Deus. Em 1 João capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz que toda iniquidade é pecado. Não precisa estar na Bíblia. Tem muita gente que diz assim, ô pastor, me prova que beber cerveja é pecado. A Bíblia fala não beber vinho. Não, irmão. A questão não é a obra, esquece a questão é a iniquidade. Todo fruto da injustiça, todo fruto de iniquidade é pecado. Por isso Jesus não disse, apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Não, ele disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que praticais as inclinações da carne. Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versículo 5, diz assim: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito Santo dá para a vida e paz. Então, pastor Plauto, não é mais a questão do Antigo Testamento, do legalismo, não. Agora é questão de ser ou não ser, de se inclinar para as coisas do Espírito Santo ou para as coisas da carne, de ficar pensando nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo. É isso que as pessoas têm que entender, se querem ser salvas. Porque ninguém é salvo por obras, é por esta graça de Deus que nos faz ser o que somos, que nos faz ser novas criaturas, que nos faz andar e viver no Espírito Santo. Esta graça que nos empurra para os caminhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Esta graça, pastor Paulo, por favor, pisa onde eu piso, certo? Pisa, ó, pisei aqui, pisa agora. Agora pisa ali. Aleluia. Essa graça, agora pisa aqui, onde eu estava com o pé. Agora pisa onde eu estava com esse pé aqui. Aleluia. Isso que a graça faz, nos faz andar nos passos do Espírito Santo. Onde Ele vai pisando, a gente pisa. Ali pisa, ali pisa. O que Ele quer que a gente faça, isso a gente faz. Isto é graça. Por isso que temos que buscar a graça, buscar o Espírito. Para encerrar, quero dar um exemplo para vocês. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porém, com boas obras. Como é o quê? Como é próprio. Aleluia. Aqui Deus não está dizendo de boas obras que não são próprias. Não. Deus está dizendo boas obras que são próprias. Que são próprias a quem? As mulheres que professam ser piedosas. Quem é que nos ensina a viver uma vida piedosa? Se lembra lá, Tito 2,11? Quem é que nos ensina? A graça. Oh, glória a Deus. Deus não está dizendo para você andar de um jeito que não é próprio. Não. Deus está dizendo que você tem que andar de um jeito que é próprio, que é fruto. Não é uma obra colada, não. É fruto, aleluia. É fruto de uma mulher piedosa. É resultado da piedade de Deus na vida do homem e da mulher, aleluia. É próprio, é fruto. Quem pensa de uma maneira carnal, quem pensa de uma maneira legalista, diz assim, né? Aqui, veja, irmãos, aqui a Bíblia está falando do quê? Contra a sensualidade e contra o quê? A vaidade. Qual é a iniquidade que está por trás? Qual é a iniquidade que está por trás de uma roupa dispendiosa, de cabeleira frisada, de usar ouro, de usar pérola, de usar vestuário dispendioso? Qual é a iniquidade que está por trás disso? É a vaidade. E qual é a iniquidade que está por trás da roupa indecente? A sensualidade. Então veja, se a pessoa for legalista, se for um legalista, uma pessoa que não entendeu, que está só querendo remendar a sua vida, ele vai dizer assim, aqui a Bíblia diz que não pode usar ouro, mas prata pode. Não pode usar pérola, mas uma bijuteriazinha pode. Deus está falando aqui da iniquidade. Ele está dizendo das coisas que são próprias a uma mulher de Deus. Glória a Deus. E é um homem de Deus também.
Quando fala aqui na roupa decente, está falando de uma roupa própria a uma mulher que é santa, que é piedosa. A palavra piedosa significa santa. Eu pergunto uma coisa, meus irmãos. Nós temos que entrar para essa dimensão espiritual. Não deveria ser necessário que um pastor precisasse ficar dizendo: irmã, olha, usa uma saia, irmã, que quando tu senta não fica aparecendo teu joelho. Irmã, usa... Não, irmã, não. A mulher que tem Deus na vida, ela vai se vestir como uma santa. Como é próprio para uma santa. Agora, quando a pessoa tem iniquidade da sensualidade no coração, é um problema. O pastor diz: minha irmã, minha filha, olha, usa uma saia um pouquinho mais comprida. Ela comprida a saia, mas ajusta. Aí diz: ai, meu Deus do céu, irmã, alarga um pouquinho essa saia. Aí ela vem com uma saia transparente. Ai, irmã, não. Aí ela põe uma fenda na saia. É uma luta. Por quê? Porque a iniquidade está no coração dela. Não quer andar como uma santa. Aí eu pergunto, uma pessoa assim é salva? Não é salva, infelizmente não é. Está só querendo dominar. Não, tem que crucificar. Tem que crucificar. Crucificar a iniquidade. Oh, glória a Deus! Que quando você andar na rua, alguém olhar para você, diga: é uma santa mulher de Deus. Que a tua roupa não sirva para atiçar a sensualidade de homens com adultério nos seus olhos, mas que a tua roupa sirva para mostrar ao mundo que há mulheres santas a Deus, santificadas na presença do Senhor. Oh, glória a Deus! Oh, glórias a Deus! Oh, glórias a Deus! Meus irmãos, ajude as vossas esposas.